tão abençoada, falando do Evangelho do Cristo. Hoje, nesta noite, nós vamos falar sobre um tema que aqui em Fernandópolis as pessoas não passam por isso, sobre o sofrimento, ou alguém que sofre. Acredito que não. Ninguém levantou o dedo, ninguém levantou a mão, mas mesmo assim, mesmo que vocês não sofram, nós vamos falar sobre o sofrimento, porque lá em Valentim o povo sofre pra caramba. Então, o sofrimento, se nós fôssemos medir o tamanho do sofrimento da criatura humana que está encarnada nesse planeta, nós poderíamos dizer que o sofrimento é quase do tamanho desse corpo, dessa mesa, né? O sofrimento é grande e muitas das vezes nós nos encontramos tão fatigados, tão cansados, tão desanimados, que nós deixamos, às vezes, até de procurar conhecimento e busca. Por que é que nós estamos passando pela nossa dificuldade aqui na Terra? Porque o sofrimento faz parte da vida humana. Nós sabemos que vivemos em um planeta de provas e expiações. Então, se nós vivemos em um planeta de provas e expiações, nós temos que ter certeza. Toda prova tem dificuldade, não é verdade? Qual que é o aluno da escola que gosta de prova? Eu não gostava. Vocês gostam? Poucos gostam, né? Porque exigem de nós de buscar conhecimentos e forças que até então estão em estado latente, que nós temos que fazer vir à tona para provar aquilo que nós sabemos e que nós aprendemos. A expiação muitas das vezes nós não entendemos ela, porque no decorrer da vida passamos por situações e dizemos assim: por que é que eu passo por isso? Por que é que eu mereço isso? Eu não mereço isso. Deus está sendo justo comigo. Mas nós vamos entender que tudo que nós passamos aqui na Terra, as dificuldades são necessárias para o nosso cruzamento espiritual. Então, no livro Ação e Reação, André Luiz, ele debruça sobre o assunto, sobre o tema do sofrimento. E ele nos traz algumas considerações que nós vamos apresentar para vocês nesta noite. Então, como eu disse, o sofrimento, ele é tão grande como a própria palavra o diz. Mas André Luiz, ele fala que uma pequena parte desse sofrimento, ele é denominado como dor e evolução. O que seria dor e evolução? A dor e evolução é a dor que nos impulsiona para a nossa própria evolução. E no livro Ação e Reação, ele nos orienta dizendo que todos os seres vivos desse planeta, ele passa pela dor e evolução. Tanto o reino animal, o reino vegetal e o reino do homem. Tá? Por exemplo, uma semente, a semente, quando ela é colocada sobre a terra e jogada uma porção de terra, de solo em cima dela, para que ela possa nascer, germinar, nascer, crescer, ela sofre a pressão da terra sobre ela. O peso da terra, depois vem a umidade, depois vem o fenômeno da germinação, e essa planta com muita dificuldade, e essa semente com muita dificuldade ela nasce. Depois que ela nasce, ela se torna uma plantinha. Passa pelos intempéries da natureza, pelo clima, a seca, as tempestades, os vendavais. Quando ela se torna uma árvore, ela passa pelas dificuldades também do clima, trovões, raios, rajadas de vento, granizo, e tudo isso é necessário para que ela possa crescer e dar frutos. Observe que quando uma planta, uma árvore, ela quebra um galho através da tempestade, do raio, às vezes, e até do vendaval, onde ela quebra aquele galho,
brota ali vários brotinhos, e aquela árvore vai tomando forma, e assim sendo, ela cresce, ela floresce, e ela se traz frutos, né? O reino do animal existe a cadeia alimentar. Os mais fortes precisam dos mais fracos para manter a sua subsistência, não é verdade? Por exemplo, se nós temos um problema de saúde e nós vamos ao médico e o médico fala assim: Gilberto, o teu triglicérides está nas alturas, o teu colesterol também não está legal, tá? A sua diabetes está no limite. Eu tenho que fazer caminhada, fazer atividade física, ir na academia. Quem gosta de fazer atividade física? Muitos gostam, mas a maioria não gosta. Tudo isso nos traz um sofrimento, dói o pé, dói a canela, dói o tornozelo, para que nós possamos evoluir e consertar aquilo que está desconcertado. E nós mesmos desconcertamos. A mulher, ela passa aquelas dores do parto. Para quê? Para dar oportunidade para que um outro espírito nasce através da oportunidade que ela está dando de aquele espírito adquirir um novo corpo e continuar progredindo na vida. Então, deu para entender como André Luiz fala aqui, o sofrimento, uma pequeníssima parcela, ele é chamado como dor de evolução, que é a dor que todos nós temos que passar por ela, que é essa dor que nos impulsiona para a nossa evolução espiritual. Mas ele fala que a maior parcela dessa dor, ela tem a denominação como dor de expiação, que é a dor criada pelo próprio homem. Somos nós mesmos que causamos hoje as dores que eu passarei lá no futuro. Vocês vão entender tudo. E essa dor de expiação, ela tem duas origens. A primeira origem são as expiações e as provas, o karma, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 6, causas anteriores das aflições. O que quer dizer isso? Sabe quando a pessoa sofre uma dificuldade tão grande e você não vê motivos para aquele sofrimento naquela vida presente que ela se encontra? Por exemplo, uma criança que nasce cega. Ela deu tempo de errar nesta vida para nascer cega? Obviamente que não. Se nós buscamos as causas das dores para a nossa vida, se nós buscamos nesta vida e nós não encontramos, com certeza está na vida futura, já está na vida passada. Se não está nessa vida, está nas vidas anteriores que nós passamos através das nossas encarnações. Quantas vezes nós vemos pessoa que tem uma posição ereta, uma pessoa do bem, uma pessoa amável, que só sabe fazer a caridade, mas que de repente ele é diagnosticado com uma doença grave, como o câncer. Até então nós não enxergamos nessa vida motivos para que aquela pessoa passe por aquela enfermidade nesta vida. Olha, se não está nesta vida o motivo, a causa está nas vidas passadas, causas anteriores, né? Então a pessoa reencarna e em determinado momento da vida ela tem que passar por essa dificuldade. Nós erramos hoje, passamos por dificuldade, infringimos as leis de Deus, agredimos, usurpamos, roubamos, matamos, ou seja, fazemos todas as atrocidades possíveis que o nosso livre-arbítrio nos proporciona fazer hoje. Eu paro para o mundo espiritual e lá eu reconheço os meus erros, porque lá a cortina ela abre e nós vemos realmente o que nós somos em essência espiritual.
trabalho, aprendo e tenho vontade, peço a Deus e aos mentores que me dê uma nova oportunidade de reencarnar e passar pelas dificuldades para pagar os meus débitos lá do passado. No livro do Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 7, no item 16, lá nós encontramos o Código Penal da vida futura. Lá, Kardec fala que quando nós erramos, nós temos que passar por 3 processos para quitar os nossos débitos perante as leis divinas. O primeiro processo é o arrependimento. Quando nós arrependemos do erro que nós praticamos, isso quer dizer que nós reconhecemos que aquilo que nós fizemos foi errado. Então nós temos que trabalhar intensamente para que, apesar das nossas tendências, apesar das nossas imperfeições, nós possamos resistir à vontade de errar novamente. O primeiro processo é o arrependimento. O segundo processo é a expiação. O que seria a expiação? Se eu derrubo um companheiro e ele cai, ele machuca, ele se esfola, ele sente muitas dores, ele quebra a perna, certamente, que a expiação é passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores que eu fiz o meu companheiro passar. Se ele quebrou a perna, certamente, eu terei que passar por essa mesma dificuldade. Isto é expiação. E depois o terceiro é a reparação. A reparação é aquele que eu derrubei, que eu caí, que eu derrubei, que ele caiu por minha causa, eu tenho que ir até ele, levantá-lo e trazê-lo ao meu coração. Corrigir aquele erro do passado. Deu para entender? É por isso que muitas vezes as pessoas passam por patologias graves aqui na Terra. Eu estou com uma dificuldade no CA no pulmão, mas eu nunca fumei, eu nunca fiz nada que pudesse me comprometer no meu pulmão. Nesta vida não, mas na vida anterior com certeza sim. Dentro do meu lar o meu filho rebelde. Por que é que meu filho é tão rebelde? Tenho tanto carinho por ele, dou tanto amor para o meu filho, mas ele não reconhece. Com certeza, esse filho é aquele espírito que você derrubou e que você está reparando hoje, trazendo ele ao encontro do seu coração. Então, companheiros, são as causas anteriores das nossas aflições. É um motivo de dor, não é? E a segunda parte são os sofrimentos voluntários, as causas atuais das nossas aflições. Está no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 5, item 4. O que André Luiz quer dizer com isso? Aqui, se eu procuro motivos para as minhas dores, motivos para as minhas aflições, motivos para as minhas enfermidades, as minhas dificuldades nessa vida, e eu não as encontro motivo nesta vida, está em vidas passadas. Reencarnamos hoje para resgatar aquilo que nós fizemos em vidas anteriores. E aqui são sofrimentos voluntários, ou seja, por exemplo, eu reencarno nessa atual encarnação a fim de que eu possa pagar algumas dívidas parceladas pelas leis divinas, tá? Mas com o meu livre-arbítrio e com as minhas tendências inferiores entranhadas em meu espírito, em estado latente, adormecido, com o meu livre-arbítrio, eu vou aflorando as minhas tendências inferiores, algo que nós estamos aqui para corrigi-las, para sermos espíritos melhores, pessoas melhores, mas com o meu livre-arbítrio eu vou cada vez mais deixando aflorar. Eu começo a exercer aquilo que até então, lá no passado, fez com que eu reencarnasse hoje para passar por certas dificuldades. Ou seja, eu passo novamente uma encarnação inteira errando. Resumo, volto,
reencarno cheio de dívidas para pagar. E depois desencarno, voltam para o plano espiritual mais endividados do que o cheio. Deu para entender? Então, nós temos que ter muito cuidado. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Tá? Mas André Luiz, ele nos dá uma excelente notícia, uma ótima notícia. Né? Uma ótima notícia. Quem não gosta de boa notícia, não é verdade? André Luiz, ele fala que as dores que nós temos que passar nesta vida, que trazemos a causa do passado, de vida anteriores, essas dores que não tem como nós escaparmos dela, às vezes com 10, com 15, com 20, com 30, 40, 50, 70 anos de idade, ela tem que vir até nós e nós temos que passar por ela. Não tem jeito de escapar. André Luiz fala que essas dores elas podem ser atenuadas, diminuídas, aliviadas. Olha que boa notícia. E essas dores de hoje, tá? Essas dores de hoje, essas dores que eu passo que não foi causada de vidas passadas. Às vezes dificuldades que eu passo hoje que não tem nada a ver com o meu chamado karma, tá? Não tem nada a ver com o meu chamado karma. São erros que eu pratico hoje e que amanhã eu estou sofrendo as consequências do erro praticado hoje. Olha que notícia boa. André Luiz fala que eles podem ser evitados. Olha que boa notícia, gente. Então a gente sofre porque a gente pode sofrer. Não é? Então a gente sofre porque nós queremos. Porque nós não entendemos ainda. Ou às vezes porque nós entendemos, mas dá uma dificuldade danada de nós controlar isso dentro do nosso coração. E é para isso que nós encarnamos, para corrigir, para evitar dores no futuro. Porque essas dores que nós passamos hoje já aconteceram a causa. É o efeito de ontem. Né? Então, ele fala aqui. As expiações, os karmas do passado, eles podem ser diminuídos, aliviados, atenuados. E os sofrimentos que nós estamos causando hoje, né, eles podem ser evitados. Mas como nós podemos evitar o sofrimento de hoje? Olha só, ele dá uma receitinha básica, com 5 itens, muito fácil da gente às vezes entender. Mas na prática que é difícil, né? André Luiz fala se nós vivermos com prudência, cultivar a humildade, viver com paciência, com disciplina e aprender a controlar os nossos maus desejos, nós evitaremos muitas dores nessa atual encarnação. Então nós vamos comentar um pouquinho desses 5 quesitos aqui. Mas eu vou comentar para vocês, porque eu vim para comentar, porque pelo que eu vi, ninguém sofre aqui. Só o povo de Valentim que sofre por demais. Então vamos falar sobre viver com prudência. Quantas vezes hoje, nós como diz a minha finada minha vovó, nós com os cabelos mais desbotados, né? Com os cabelos já desbotados, nós falamos assim: se eu tivesse a cabeça, não o cabelo, se eu tivesse a cabeça, o entendimento, o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito algo lá atrás totalmente diferente. Eu não estaria passando por essa dificuldade de hoje se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje lá atrás ontem. Se eu tivesse agido diferente, né? Mas o erro são os processos da vida que nós temos que passar. Mas lembra que eu falei? Primeiro quesito, o arrependimento. Nada adianta se eu errar, reconhecer o erro, arrepender e continuar errando. Pior ainda, eu vou estar agindo com conhecimento de causa.
Porque se uma criança de 2 anos vir aqui e jogar uma pedra sobre essa porta e quebrá-la, nós teremos uma atitude para com essa criança, não é verdade? Mas se você pegar uma pedra e jogar nessa porta e quebrar, a atitude contigo vai ser diferente, não é verdade? Porque você já tem entendimento que isso não deve ser feito. E assim é conosco também na vida, né? Lá em nossa casa, nós temos um trabalho do atendimento fraterno. Pessoas que têm problemas emocionais, psicológicos, espirituais, vai conversar conosco, uma escuta sensível, a fim de que possa ser orientado, né? E às vezes não, 99% das pessoas que nos procuram são do sexo feminino. Os homens é muito difícil, não sei se aqui é diferente. Eu me lembro que certa feita, eu estava conversando com uma companheira, ela estava falando, né, do relacionamento dela no lar, né, dificuldade com o marido violento, o marido bebe bebida alcoólica, ameaça, bate nela, espanca os filhos, né? Aí eu perguntei assim para ela, minha irmã, quando você estava namorando esse companheiro, que é seu marido hoje, você não observou nenhuma tendência de violência nele? Algumas vezes ele me deu alguns empurrões, deixou alguns hematomas, mas eu pensei que quando eu casasse com ele, eu iria corrigi-lo, eu iria melhorar ele. Alguém melhora alguém? De jeito nenhum. Mas então quer dizer que ela poderia ter evitado isso? Certamente que sim. A nossa vida é feita de escolhas. De repente ela não teria que estar casada com aquela criatura, com aquele homem naquela existência. Foi escolha dela. Então ela tem que arcar com as consequências, né? Mas Emmanuel, ele fala o seguinte, que 90% dos casamentos, ele é realmente karma de vidas passadas, né? Tem uma historinha que o casamento é como uma viagem. Quando nós vamos viajar para uma cidade distante, por exemplo, eu vou viajar para São Paulo, então eu vou pesquisar qual que é o clima que está em São Paulo hoje, ou amanhã, semana que vem. Eu vou fazer a minha mala. Dentro dessa mala, eu vou colocar roupa de frio, eu vou colocar roupa de dentro, tudo que eu precisar lá, quando eu chegar na viagem, eu vou colocar dentro da mala. Mas no decorrer da viagem, da caminhada, essa mala fica pesada. Às vezes, hoje, tem umas malas que ficam mais fáceis de carregar, né? Tem umas rodinhas, né? Fica mais fácil. Mas mesmo assim, essa mala eu não quero mais carregada. Eu dispenso essa mala. Quando eu chegar lá em São Paulo, na cidade de destino, eu vou precisar de tudo que tem dentro daquela mala. Mas eu joguei a mala fora. Eu dispensei a mala no meio do caminho. Eu vou ter que voltar do destino anterior para buscar a mala. Porque o que está dentro daquela mala eu preciso ter. Deu para entender, companheiros? Então, é muito importante nós agir com prudência e com muita cautela em tudo que nós fazemos na vida. Humildade. Principalmente no relacionamento com as pessoas. Se nós pudéssemos, às vezes, caminhar sob o cemitério e ouvir as rogativas das pessoas que estão ali, às vezes ajoelhadas à beira do túmulo do ente querido que está enterrado ali, e pudéssemos identificar os pensamentos e a oração delas, poderíamos, às vezes, ouvir assim o que estão dizendo: eu poderia ter lhe dito que eu te amo, eu poderia ter falado para ti o tanto que você é importante para mim, papai. Passamos praticamente 30 anos sem falar um com o outro,
por causa de um motivo banal, e hoje você está aqui, papai. O tanto que eu gostaria de voltar atrás para corrigir tudo isso. Isso é falta de humildade, enquanto nós estamos tendo oportunidade de estarmos juntos um com o outro. Lembra do Cristo? Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último entre vós. Paciência, né? No livro Rumo Certo, no capítulo 6, o Emmanuel, ele comenta sobre a paciência. Ele fala que a paciência, ele faz um trocadilho da palavra, a paciência é a ciência da paz. Se nós queremos ter paz na vida, nós temos que ter paciência em tudo em nossa vida. Lembra daquela colocação do Chico, quando uma senhora foi até ele e falou assim: Chico, dentro de casa é complicado viver com meu companheiro, meu marido. Às vezes ele chega do trabalho, impaciente, eu falo uma coisa, ele fala duas, e assim vira uma discussão. Aí o irmão fala assim para ele: Chico, fala para ela, quando acontecer isso, para ela tomar a água da paz. Ela ficou tão feliz porque ela pensava que era uma marca de água mineral, por exemplo. Que marca que é essa? É uma marca de água, essa água da paz, que eu vou comprar para consertar as coisas lá dentro do meu lar. O irmão fala: não, Chico, fala para ela que quando o marido chega, e serve também para as esposas, tá? O esposo também. Quando a esposa chega, né, com aquelas formas de dizer ali um tanto quanto não muito aceita por nós, o que nós fazemos? Pegamos um pouco d'água, pode ser água do filtro mesmo, colocamos um gole na boca, demoramos uns 10 segundos para engolir. Essa é a água da paz. Com certeza, depois de 10 segundos, a resposta que nós devemos direcionar para a pessoa que está às vezes desagredido verbalmente vai ser totalmente diferente, muito mais branda do que aquela feita por impulso. Agir com paciência em tudo. Nós observamos que um prédio, por mais alto que ele seja, ele é construído de pequenos tijolos. Também um incêndio de grandes proporções, ele começa muitas vezes numa mínima fagulha. Paciência acima de tudo, meus amigos, porque a falta de paciência às vezes destrói toda oportunidade que nós temos paz na vida, né? Aí nós acusamos que é Deus que é injusto conosco, tal, uma disciplina. A disciplina é importante em tudo na vida. Muitas pessoas sofrem por falta de ordem, por falta de ter disciplina na vida. Às vezes a pessoa vive desempregada, mas ele não segue regras do seu trabalho. Chega a hora que quer, falta demais, né? Às vezes vai lá no médico pegar um atestado, que às vezes ele não está sentindo nada fisicamente, enfim. Todos aqueles comportamentos que nós conhecemos muito bem e que, às vezes, lá na frente, vai surgir um efeito negativo para a nossa vida, com a educação dos filhos, não é verdade? Às vezes, tem pais que não impõem disciplina para os seus filhos, algo que a doutrina espírita nos orienta, que até os 7 anos de idade, nós, às vezes não, se nós empenharmos, nós conseguimos amoldar os nossos filhos para o bem. Mas depois dos 7 anos de idade, começa a vir à tona todas as enfermidades de comportamentos do passado, e aí eles se encontram na adolescência, aí fica muito mais difícil de corrigir aquilo, né? Nós sabemos que a reencarnação é uma anestesia do passado para conosco. Quando nós reencarnamos,
nós esquecemos de tudo que nós fizemos de errado no passado. Mas nós temos que entender que toda anestesia, ela acaba, não é? E da criança, ela vai acabando gradativamente a partir dos 7 anos de idade. Aí vem os impulsos, né, das tendências que estão em estado latente dentro do seu espírito e começam a pôr a ponta na vida do dia a dia, executando a prática do livre-arbítrio de cada um de nós. E aí, os pais lá na frente choram: o que eu fiz para Deus, para ter um filho desse? Para Deus você não fez nada, você foi negligente com o seu próprio filho. Então hoje, você está sofrendo as consequências daquilo que você não corrigiu neles lá no passado. Aprender a controlar os nossos maus desejos, as nossas más tendências. No capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Seres Perfeitos, lá tem a lição que se chama Os Bons Espíritos. E Allan Kardec faz a seguinte colocação: reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para dominar as nossas más tendências, os nossos maus desejos, né? A terra, companheiro, o mundo, ela nos oferece de tudo que nós precisamos para viver bem. Mas se algum ser nesse planeta pensar que vai ter tudo que a Terra nos traz de possibilidades, é engano, é ilusão, gente, né? Às vezes, nessa busca desenfreada dos bens materiais, nós vamos infringindo as leis de Deus e causando sofrimento na vida hoje. Não é sofrimento que vem de ontem, é hoje que nós estamos causando. Certa feita, o Chico Xavier, na sombra do abacateiro, ele estava comentando a lição do Pai Nosso. Ele falava assim: nós, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos orientou que nós possamos pedir o pão nosso de cada dia. Mas nós pedimos o pão, pedimos o queijo, o presunto, a mussarela e a manteiga. E ele brinca, né? E é na manteiga que nós escorregamos, é no supérfluo que nós escorregamos. E o Chico fala, ele afirma que reconhece mais rico aquele que tem menos necessidades. Olha que coisa linda. E às vezes a pessoa, quanto mais rica é, busca mais necessidade. E nessa desenfreada necessidade do ter, nós vamos contraindo sofrimento para a nossa vida. Tem gente no mundo que é tão miserável, mas tão miserável, tão pobre, que só tem dinheiro. Dinheiro acabou tudo. Então, foi só uma pinceladinha aí dos cinco itens, né, que André Luiz nos orienta a praticar um pouquinho de cada dia para evitar os sofrimentos causados nessa atual encarnação. E como é que nós vamos atenuar, diminuir os nossos sofrimentos das vidas passadas? Aquele sofrimento que cedo ou tarde nós devemos passar por ele, que nós não temos como fugir desse sofrimento. Esse aqui nós podemos evitar, se vivermos com prudência, humildade, paciência, disciplina e controlar os maus desejos. E esse sofrimento nós temos que passar por ele. Olha só. Trabalho no bem. Uma das formas de nós atenuarmos esse sofrimento que vem de outrora, de vidas passadas, é trabalho no bem. O apóstolo Pedro, na época de Jesus, ele já falava: o amor pobre
multidão de pecado. Emmanuel fala o seguinte, que quando a enfermidade ou a doença lhe bater a porta e te encontrar trabalhando no bem, Deus manda a doença embora por tempo indeterminado. Então nós entendemos mais o que significa a atenuação do sofrimento nesse livro Ação e Reação, no capítulo 16, que tem o título de Débito Aliviado. Encontraremos lá a história de Adelino, que eu vou contar para vocês, para nós concluirmos, né, a nossa fala desta noite. Adelino Correia, ele era um espírita, coordenador, dirigente de uma casa espírita como essa aqui. André Luiz e Drúzio, né, vieram da Colônia Nosso Lar para visitar uma casa espírita, como essa casa espírita que nós estamos vivenciando, esse momento de paz que nos envolve. Tanto é que os espíritos vêm do plano espiritual para estar conosco em momentos como esse. E André Luiz e Drúzio veio da Colônia Nosso Lar para estar presente também com as pessoas encarnadas que estavam ali trabalhando, ouvindo a palestra naquela casa espírita. Quando eles chegaram na casa espírita, logo eles viram Adelino Correia. Adelino Correia estava fazendo uma pregação do Evangelho. André Luiz e Drúzio afastaram e começaram a observar Adelino Correia. André Luiz observa que Adelino Correia, enquanto ele estava explanando o Evangelho do Cristo, ele estava ladeado com duas entidades superiores, envolvendo ele e envolvendo o ambiente que estava ali. André Luiz fica observando. Mas André Luiz também observa que quando Adelino estava comentando o Evangelho, de repente ele coçava o pescoço, ele coçava mais embaixo, a barriga, os braços. André Luiz observava que Adelino Correia tinha uma coceira que incomodava muito ele. Mas tudo bem. Os trabalhos da casa espírita se findou e Drúzio falou para Adelino, vamos. Drúzio falou para André Luiz, André, vamos seguir Adelino, que nós temos muito que aprender com o companheiro. Depois que terminou a atividade da casa espírita, Adelino foi receber atendimento fraterno, conversar corações inflamados, sofrimentos, desequilibrados. Terminou tudo na casa espírita. Adelino foi embora. Antes de chegar na sua casa, ele adentrou no hospital, conversou com alguns doentes, transmitiu passes a alguns doentes que estavam internados no hospital. E bem mais tarde, sem pressa nenhuma, Adelino Correia chegou na sua casa. Quando ele chega na sua casa, uma jovem senhora vem lhe abordar, vem ao seu encontro. André Luiz pergunta para Drúzio: ora, Adelino, ele não é casado? Drúzio responde: sim, ele já foi casado. Essa jovem senhora é a mãe dele. Adelino casou-se muito jovem, mas a sua esposa, ela se envolveu com um relacionamento extraconjugal fora do casamento e deixou Adelino, foi embora com uma filha pequena. Filha essa que ele cria com muito esmero e com muito carinho até hoje. Adentrou a casa, abriu a porta de um quarto, estava lá deitadinha, dormindo, a filhinha de Adelino Correia e com a esposa que foi embora. Ele beijou a face da criança, fechou a porta do quarto e entrou em outro quarto, onde se encontravam dois meninos gêmeos que estavam ali também dormindo. André Luiz perguntou para Drúzio: esses dois meninos também é filho de Adelino? Não.
Filho de sangue não, é filho do coração. Há tempos atrás, teve uma comoção aqui na cidade. A mãe desses dois meninos era mãe solteira. E quando ela foi dar à luz, ela veio a desencarnar. Adelino tomou-lhe os dois meninos órfãos e cria os dois até hoje como seus próprios filhos. Nós, quando Druso conta isso para André Luiz fala: nossa, mas que homem bom, que homem santo, que homem maravilhoso. Druso, observe Adelino. Ele chega à frente do espelho, pega um tubo de pomada e começa a passar naquelas manchas, naquela coceira que tanto incomoda ele. Até então André Luiz fala para Druso: por que vocês não reúnem especialistas do plano maior e vêm até Adelino, tragam o remédio necessário e curem essa enfermidade que tanto atormenta o nosso irmão? Olha como essa coceira, essa alergia incomoda o nosso companheiro. Druso fala: André, isso já está sendo feito. Mas tem algo sobre Adelino que você não sabe, que eu vou lhe contar. Aí ele começa a contar a história de Adelino na vida passada. Druso fala: André, Adelino, na vida anterior, ele foi filho de um pai solteiro. O seu pai lhe relacionou com uma das suas escravas, e desse relacionamento ela engravidou-se. Quando ela foi dar à luz, nasceu o filho da escrava com o fazendeiro. Naquela época ele tinha 22 anos. A mãe, a escrava, morreu no parto, deu à luz ao Adelino. E na época, o fazendeiro teve uma ação incomum da época. Pegou o filho dele com a escrava e trouxe para a casa grande e criou ele como seu próprio filho. O tempo passou depressa. Hoje o pai de Adelino, o fazendeiro, se encontra com 42 anos de idade e Adelino com 20 anos de idade. O pai continua solteiro. Ele faz uma viagem longa para a cidade do Rio de Janeiro. Conhece uma moça bem mais nova, de 20 anos de idade, a mesma idade do filho Adelino, que se encontra na fazenda. A paixão foi grande por demais para aquele homem, que estava sedento de encontrar uma companheira para auxiliá-lo na velhice. Tanto é que ele apaixonou-se e casou com a moça lá na cidade grande, e veio casado para a fazenda. Quando o pai do Adelino chegou na fazenda, com aquela formosura de 20 anos de idade, o pai com 42, Adelino, filho com 20 anos também de idade, os olhos se enlaçaram e começou a desenvolver uma paixão avassaladora. A mulher, a madrasta, não dava tanta chance para ele, mas pela vaidade, ela foi dando esperanças, e Adelino foi conquistando-la e começou a desenvolver um caso dentro do lar do próprio pai. Acontece que os anos se passaram e chegado o momento, Adelino fala assim: o meu pai já está velho, ele já viveu por demais, eu mereço viver esse amor com a minha amada, a madrasta. Eu mereço usufruir de tudo isso que meu pai tem, que por direito também é meu. E assim sendo, Adelino trama um plano diabólico. Naquele dia, ele convida 2 capatazes, os capatazes que eram subordinados ao seu pai, que era o patrão, que tomava conta dos escravos, os 2 capatazes não gostavam do pai dele, porque ele era um plano austero, rude para com eles.
Então, Adelino tramou o seguinte plano. O papai, sempre quando ele vai dormir, antes ele toma um chá. Você vai lá, falando para a madrasta, amante, você vai lá, pega um sonífero muito forte, coloca os pingos no chá do papai e ele vai dormir. Quando ele for dormir e pegar um sono profundo, vocês dois vão lá e atiçam fogo no quarto do papai e mata aquele danado que mata, porque eu tenho que viver longe dele, com a minha amada. Isso acontece. O homem toma o chá, vai dormir, pega no sono, desenvolve um sono profundo. Os capatazes vão lá, ateiam o fogo no quarto e o homem morre queimado. Mas, mais pela frente, nos dias ali mesmo, para se esquivar de qualquer tendência maliciosa de acusá-lo de ter matado o pai, ele começa a falar, ele e a madrasta, sua mãe. O papai tinha hábito de, antes de dormir, tomar um vinho e fumar alguns charutos antes de dormir, com certeza. Ele excedeu o vinho e deixou algum charuto cair sobre a cama, e isso veio incendiar a cama e matar o papai queimado. Simulado, né? Mas, quando o pai, em espírito, vendo fora do corpo físico e reconhecendo o que realmente aconteceu, se tornou o obsessor do próprio filho. Ele pega a sua amante, a madrasta, e vai para a Europa. Passa por várias capitais da Europa, mas tem acreditado, onde vai o ferro, vai a ferrugem. Não adianta-se a dificuldade de mim em Fernandópolis, se eu mudar para Valentim ou para Jales, a dificuldade vai vir. Não é verdade? O que acontece? Atormentado, vendo as labaredas, o pai morrendo queimado, aquelas visões tenebrosas, ele vem a suicidar. A esposa, a madrasta e a mãe, mais pela frente também, vem a desencarnar muito da convalescência. O tempo passa. Adelino reencarna novamente. E hoje nessa encarnação é Adelino. Ele reencarna em uma família muito pobre. Ele não tem quase que o básico para suprir as suas necessidades fisiológicas de alimentação. Aquele que não aproveitou a riqueza do pai na vida passada, nasce em uma grande penúria. Adelino, ele conhece uma mulher, e com essa mulher se casa. A mulher envolve com outro fora do casamento e abandona ele. Aquele que destruiu o próprio casamento do seu pai se vê abandonado dessa forma também. Na sua idade, por volta de 25 anos de idade, começa a manifestar as primeiras manchas daquela coceira que tanto atormenta ainda até hoje. E um grande amigo direciona Adelino para conhecer a doutrina espírita, a qual ele adentra, estuda e se sente em paz. E começa realmente a viver o Evangelho do Cristo em essência, a fazer o outro aquilo que Jesus pede para que nós façamos ao outro aquilo que nós queremos para nós próprios. Adelino se torna um grande espírita, se torna um dirigente da casa espírita, acolhe tudo e a todos. E ele, dessa forma, vai viver até hoje, André. E uma coisa eu lhe digo, Adelino, ele teria que ter o corpo todo tomado pela doença do fogo selvagem, aquela doença que queima, arde, dói dia e noite sem parar. Mas, pelo trabalho do bem que ele aceitou o convite e executou, as suas dores foram diminuídas, foram atenuadas,
foram aliviados. Aquela menina do casamento de hoje, que a mulher foi embora e deixou com ela, nada mais é a amante, a madrasta, que ele desviou do caminho do bem, e hoje está reparando, trazendo ela para o seu coração, para consertar aquilo que desconcertou no passado. Os dois meninos, aqueles dois meninos lá no quarto, que ele tomou como filho adotivo, são os dois capatazes que ele induziu em praticar o mal. Hoje eles estão ali como seus próprios filhos, e ele vai cuidar, amar e direcionar eles para a vida, para a mesma vida do bem, vida dessa que ele desvirtuou eles no passado. Quando o Truto fala isso para André Luiz, ouve-se lá fora uma criança chorar. A criança chora, Adelino vai lá, abre a porta, olha para um lado, olha para o outro, e não vê criança alguma. A criança chora nos seus pés. Ele olha para baixo, tem um bebê, quase que recém-nascido dentro de uma caixa de papelão na sua porta. Ele pega aquela criança, traz no seu coração e fala: mamãe, vem aqui ver, mamãe, o que deixaram para mim. Esse é o filho que realmente eu estava esperando. Eu vou amá-lo, eu vou cuidar dele e vou cada vez mais amar esse meu filho que eu estava esperando. Nesse momento, Lúcio fala: André, Adelino acaba de conquistar a cura definitiva para as suas aflições, para as suas dores. Aquela coceira, que na verdade teria que ser uma doença grave, que hoje a coceira, pelo trabalho do bem que desenvolve, se tornou essa alergia, até tolerável, ela vai ser sanada por definitivo. Porque a criança que deixaram na sua porta é o espírito do seu próprio pai que reencarna. E ele vai devolver para o pai tudo aquilo que ele tomou do pai. O pai vai viver dentro do mesmo lar com aquele que causou a sua morte e com aquela que ele tanto amava, como pai, filho e como irmãos. Então, caros amigos, é assim que funciona as leis de Deus, as leis divinas. Onde é que está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Então, caros irmãos, observe quem está do seu lado, quem está do meu lado. Às vezes um marido difícil, é uma esposa difícil, é um filho difícil, é um companheiro de trabalho difícil, é um chefe, é um patrão, é um subordinado difícil. Tenha paciência, viva com prudência, humildade sempre, e controle os desejos através da disciplina. E nós não sabemos, através da anestesia do amor de Deus, quem está ao nosso lado. Às vezes, aquele filho difícil, aquele companheiro de trabalho difícil, nada mais é um companheiro que nós lá atrás purificamos na cruz. E é através dele que nós iremos reparar os nossos erros passados. É o próximo que abre as portas do céu para que nós possamos entrar. Quando a enfermidade te bater na porta e lhe encontrar trabalhando no bem, Deus manda a doença embora por tempo indeterminado. Que assim seja. Convidamos os nossos companheiros passistas a tomarem seus lugares, para que possamos receber dessa oportunidade amiga, dessa prova vibracional, todos os benefícios e a
espiritual que o passe nos proporciona. Nós seremos conduzidos em oração através das palavras do nosso companheiro de fé. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida difícil para a nossa evolução. Muito mais do que pão para o corpo, necessitamos também de pão para o espírito. Se a célula do nosso corpo fisiológico sofre fome e reclama a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções de nossa alma se encontram por muitas vezes em aflições desmedidas, exigindo de nós mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Estalos-se as sombras dentro de nós mesmos, como se a espessa noite nos envolvesse, o qual acontece com a natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas próprias inquietações. Todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente renegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes do firmamento, desvelando os caminhos aos viajores perdidos no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito nunca se perca uma vida superior. Nunca te deixarei e nunca te desampararei, nos prometeu Jesus. Nem solidão, nem abandono, a providência celestial prossegue velando por cada um de nós. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e que não existe nenhuma noite sem um novo amanhecer. Graças dão a Ti, Senhor. Abre Cristo, Senhor de nossas vidas, através desses momentos que vós nos oferece, de estarmos aqui reunidos em Tua casa bendita e de amor, os nossos irmãos. E todos nós recebemos de Suas santas mãos poderosas os recursos necessários espirituais para que possa restabelecer a nossa saúde física, mas principalmente restabelecer, encorajar e fortalecer o nosso espírito para continuar firme e forte a missão que vós confiou a cada um de nós. Agradecido, Senhor Jesus, por tudo que temos, por tudo que somos, por momentos como esse, e que a Tua paz e o Teu amor nos envolvam e nos fortaleça em todos os instantes de nossa vida. Que assim seja. Nossa imensa gratidão, Roberto, mais uma vez, por nos ensinar tantos conhecimentos intelectuais necessários para os nossos caminhos durante a semana, durante a nossa vida, a fim de, conhecendo as causas e razões do nosso sofrimento, a gente possa remodelar o nosso olhar sobre eles, o nosso pensamento, a nossa postura, caminhando sempre nesses ensinos evangélicos que nos tiram para nos